Este programa tem o apoio de PN Pneus de Pedro Nóbrega, em Vila Real e Sabrosa. Em Macedo Cavaleiros, António Francisco Vaz e Filhos. Imo Macedo, Casa Manuel Pataco, Midoel. Pastelaria Sol Doce, Espírito Santo Relojoeiro, Topoleu, Laragosto, Escola de Condução A Nova, Autoteste, Opera Tecnologia e Serviços, Quinta da Charrete de Filipe Pinto e Unlight Agency. Muito bem-vindos à terceira e última parte do trabalho que tivemos a oportunidade de realizar, como sabem, em Milão, no Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci. Para esta terceira parte, guardei 3 exposições muito especiais. A primeira chama-se Evolutio, quer dizer evolução. A segunda, Música e Teatro, com a colaboração do Teatro alla Scala de Milão. E a terceira é uma exposição que tem apenas 4 coisas extraordinárias. 4 carros dos princípios do século. É a exposição Classic Cars que deixarei para o fim. Joaquim, esta última parte em que vamos falar de facto da evolução da humanidade nestes últimos 120 anos, vamos falar do Teatro alla Scala, onde atuaram grandes nomes da música, da dança e tudo isso, como Puccini, como Rodolfo Nureyev ou Maria Callas, não é? Pronto. É que nós podemos ver, e podemos ver, todas as pessoas que vão àquele teatro vão poder ver uma secção do palco dos princípios do século. E o que é curioso é que o palco movia-se devido a uma engenharia de altura extraordinária, uma engenharia hidráulica. Exatamente. Já existia... Já existia a hidráulica. E já conseguiram fazer o palco hidráulico. Exatamente. Que é magnífico quando nós vemos a parte inferior. Exatamente. Como é que eles trabalhavam com esse palco. Portanto, essa também é uma exposição de veras interessante, mas vamos começar pela exposição Evolutio. E vamos começar com um pequeno vídeo que o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci teve a amabilidade de nos enviar. Não me deixem, olhem com atenção, vejam atentamente, porque aquilo que vão ver nas imagens que temos para vós mostra de facto qual é a ligação entre a natureza, os animais mais ínfimos que a natureza tem, na evolução do homem e da criação do engenho do homem. Estejam atentos. Nós voltamos logo a seguir à passagem deste pequeno vídeo que, como disse, nos foi cedido pelo Museu Nacional de Ciência e Tecnologia.
Ora bem, neste pequeno vídeo centra-se sobretudo na evolução, não só da Itália, mas também de outros países do mundo, destes últimos 120 anos. Podemos ver as grandes obras que mudaram e que mudaram o progresso social, que são também fonte de inspiração para os mais novos hoje. E o que é curioso, Joaquim, como tivemos a oportunidade de ver, do pequenino nada, cresceram grandes obras. É importante ver essa exposição. Eu diria melhor até que deviam certos políticos ir ver essa exposição. Porque vemos a evolução que é feita e nessa altura fazia-se tudo, portanto, à mão, havia poucas máquinas. E vimos, portanto, a minha lembrança que eu tenho desde os últimos 120 anos dessa exposição de Itália, que nos dá até as linhas férreas, onde é que chegava o caminho de ferro, durante um certo ano, depois outro ano onde é que ela chegava, portanto, fazia mais rápido do que nós fazemos aqui o nosso TGV. Ou o aeroporto. Exatamente, era isso. Mas é isso. Isso é que deviam ser visitados pelos nossos políticos para verem um bocadinho que naquele tempo, sem toda a maquinaria, conseguia-se realizar. Hoje consegue-se estudar só. Nós só fazemos estudos que é importante. São importantes, mas nem 8 nem 80. E toda aquela evolução da maquinaria, que seja dos caminhos de ferro, que seja das autoestradas, as próprias máquinas de lavar, outra vez o telefone e a rádio. Exatamente. Toda uma evolução da sociedade que andava a uma velocidade enorme. Exato. Então, aquilo que eu achei interessante foi a aplicação das novas tecnologias para nos mostrar a evolução das coisas. Nós podemos ver a evolução da cozinha, de como se cozinhava antigamente. É uma sala envidraçada em que nós pegávamos numa lanterna elétrica, apontávamos para o fundo da parede e ela ia mudando a imagem, desde os princípios, desde há 120 anos até agora. Certo. Não é? Sim. A questão das máquinas de lavar também. Esse foi o que eu mais gostei. Também. Exatamente, desde o tempo dos tanques em comum, não é? Dos anti-stresses. E dos anti-stresses, exatamente. De facto, foi... Cada exposição destas, cada projeto, foi apresentado dentro do seu contexto cultural. E não só, também histórico e económico. E destaca-se o impacto positivo na vida das pessoas. Em todo este evoluir da sociedade, da maneira como foi criada a evolução, a maneira como foi pensada, mas não nos podemos esquecer que na origem está, consoante tivemos a oportunidade de ver no filme, estão as criaturas mais ínfimas existentes à face da Terra. Como as aranhas, por exemplo. Sim. Eu fiquei admirado com essa exposição. E quando digo às vezes os políticos deviam visitar, é porque naquela altura havia evolução, onde é que víamos as pessoas que tinham esperança, que a vida ia para a frente. E hoje o que nos traz a sociedade é dizer, não sabemos onde é que vamos acabar. Não. Que é terrível. E por isso é que eu digo que foi muito rápida a nossa visita, temos que passar lá, ver o que se passa para nós mesmos interiorizarmos o que se passava. E eu via lá, portanto, víamos lá várias imagens, quando estás agora a falar na última, onde é que com a gente com um foco conseguia apontar ao muro e aparecer uma nova imagem, toda uma nova imagem, mas condizente com a anterior. Portanto, exatamente, uma evolução. Uma evolução que foi muito importante. Aí já trabalha muito já o digital. Já temos aí muita questão, vemos também a área digital está muito avançada. Exatamente. Mas víamos, e é de recordar aquelas primeiras imagens que nós quando víamos nos campos, eles a cortarem o próprio pão, portanto, o trigo, eles a ceifarem trigo, e depois chegarmos ao fim com esta evolução toda. É verdade, mas sentia-se, que para mim me transmitia, era uma alegria que traz para nós. Exatamente. É importante nós mencionarmos aqui, Sr. Joaquim, que este vídeo que nós passámos no início foi feito de propósito pela empresa WeBuilt,
para marcar de facto esta exposição. A Webuild é uma grande construtora italiana e foram muito felizes na concepção e nas filmagens que são de facto absolutamente extraordinárias. E portanto esta exposição que nos sirva também de lição para o futuro. Sim, sabes que eu fiquei muito admirado com a Itália. É verdade que, desde que estou contigo, eu estou a viver um bocadinho mais de Itália e ir lá ver essas exposições. É um país que, desde a aeronáutica a tudo, Todas as automóvel, áreas, tanto eletrodoméstico, é um país muito forte. Vemos ali que havia toda uma história que agora estão, eles e bem, a passá-la para os museus e transmitir isso tudo para nós e para os jovens, talvez para também os incentivar a fazer um bocadinho mais, que é muito interessante, muito, muito interessante. Foi de facto extraordinária, mas não menos extraordinária é a exposição sobre música e teatro. Para além do palco, da secção do palco do Teatro alla Scala, dos princípios do século XX, atenção, não é do século XXI, do século XX, que foi gentilmente cedido ao museu pelo Teatro alla Scala, do Museu do Teatro alla Scala. Nessa exposição podemos ver também trajes utilizados nas representações teatrais, instrumentos de música, fotografias de anúncio de espetáculos, enfim. É de facto uma exposição que vale a pena ver, o engenho do homem, consagrado ali numa pequena exposição que não é muito grande, é praticamente baseada nessa secção do palco e que vale mesmo a pena ver. Eu não sei eu fiquei impressionado, confesso. Digamos que para o ano que foi construído, o palco em si já é qualquer coisa de visitar, qualquer coisa de bom, qualquer coisa de muito, digamos, muito à frente da tecnologia, porque fazer um palco hidráulico naquela altura não devia ser muito fácil. Não. E foi todo ele pensado. Aqueles trajes todos, também, esses trajes todos, feitos também, sem as máquinas de costura, como se costuma dizer, também não devia ter sido fácil. Mas digamos que, lá está, e volto outra vez a mesma coisa, foi muito rápido, porque nós não tínhamos tempo de ir ao pormenor. Víamos com é bom, é giro, mas faltava-nos... Mas este palco foi construído em 1938 e esteve e foi utilizado até 2002. E sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Isto é um facto. Pá. E, portanto, aqui, neste fantástico Teatro alla Scala, pá, como já disse há um bocado, passaram nomes grandes da música e da dança. Pá. É de facto algo de marcante, não é? Por exemplo, Giuseppe Verdi, por exemplo, passou também Giacomo Puccini, Rossini, Maria Callas, Luciano Pavarotti, Rodolfo Nureyev. Tem que ser mencionado, por facto, era um bailarino extraordinário, sem dúvida nenhuma. E, portanto, esta visita, esta exposição também nos recorda momentos de grandeza e de brilhantismo deste teatro. Eu nunca visitei o Museu do Teatro alla Scala, mas gostaria um dia, se pudesse, visitar calma e serenamente esse museu. Mas seria para entrar de manhã e sair ao final do dia. Nunca para ir de manhã e sair ao final da manhã. Muito obrigado. Não, a sério, Sr. Diretor, falasse. Acho que valia muito a pena visitar este fantástico museu, porque o Teatro alla Scala é provavelmente o teatro mais famoso de todo o mundo. Acho eu, não sei, esta é uma opinião, não é? Nós em Milão temos que visitar, mas passaram muito tempo. Nós vamos lá meio-dia, um dia e meio, e acho que aqui era para visitar no mínimo uma semana, e mesmo assim não conseguimos ver nem metade. Aquilo que queríamos, não, porque há tanta coisa interessante. Porque há tanta coisa a ver Bem, mesmo quando tivemos a oportunidade de ir ao Museu Histórico de Alfa Romeo, foi sempre a correr, pronto, mas é o que se pode, Sr. Joaquim. Temos que pedir aos nossos patrocinadores um bocadinho mais, para podermos dedicar mais um bocadinho, para trazermos mais imagens. Isso é um assunto para pensarmos para futuras aventuras em terras italianas, não é? Vamos ver. Ó, Joaquim, e para terminarmos esta terceira parte desta nossa viagem, eu guardei a exposição sobre automóveis clássicos. De facto, é uma exposição que eu achei curiosíssima, não só pelo enquadramento dos próprios automóveis, vão ficar com as imagens, é melhor ficarem com as imagens e apreciem, de facto, a beleza de que é criar uma obra-prima de engenharia sobre 4 rodas.
e não um computador sobre 4 rodas. De facto, havia lá carros extraordinários, um que eu nunca tinha sonhado ver e que correu em Le Mans. Infelizmente, passado poucas voltas, teve um acidente e ficou desfeito, foi reconstruído e está em exposição no museu, mas vale a pena ver esta exposição. Eu não sei, o Sr. Joaquim é um homem que gosta de automóveis, de clássicos históricos, e de facto, aqueles 4 carros contam histórias da vida, pá. Não é? Isso é o carro, como é que vou explicar, italiano. Todo tem um ser, tudo é criado como se fosse alguém. Que nós vemos lá, carros que nós dizíamos, como é que é possível? Eu ainda tinha sempre em mente, era Alfa Romeo com 2 motores e 2 caixas de velocidades. Bem, isso é no museu de... Quando estivemos naquele museu... no Museu Histórico de Alfa Romeo, exatamente. E como é que se consegue? E andou, e correu. Muito. Portanto, 2 caixas de velocidades, 2 motores, sincronizar isso tudo não é fácil. Não. E eles conseguiram fazer isso. Para 1930 não é fácil. Mesmo hoje. Mesmo hoje. Não é fácil Não. ter 2 motores e 2 caixas de Não. velocidades. Não. 2 motores e 1 caixa de velocidades, agora, não é fácil. Mas pronto, é isso Milão, é isso... É tudo que já está para descobrir, porque acho que é uma cidade muito, muito, muito linda. Tem muita coisa para podermos descobrir, agora precisávamos ter um bocadinho mais de tempo, portanto tens que trabalhar um bocadinho mais. Sim. Mas nesta exposição nós temos 4 carros. Temos um de 1903, que é o Bianchi, de 8 cavalos, o Alfa Romeo 8C 2300 Spider Zagato, de 1932, e este, que é até um nome complicado, permitem-me que eu tenho que ler, chama-se Bisiluro da Molnar, de 1955. Foi este carro que, como eu vos disse, partilhou nas 24 horas de Le Mans. Tem um formato esquisito, tem uma cor lindíssima, um vermelho lindíssimo. E nós, quando olhamos para aqueles carros, nós vemos em 3 perspectivas. Tal foi o cuidado da montagem desta exposição. Sim. Não é? Foi, para quem é, enfim, apaixonado por clássicos, automóveis e clássicos como eu e o Sr. Joaquim, a gente fica sempre com água na boca, não é? Dá vontade da gente poder abrir aquele cenário e entrar lá dentro. Exatamente. Não é isso, entrar e sentar, não, mas não. Limitamos a absorver a imagem, guardar na nossa memória, porque são, de facto, recordações que vão ficar para sempre. E pronto, e foi com esta interessantíssima exposição, estas 3 últimas exposições de que tivemos agora a oportunidade de vos conversar, que damos por terminada esta nossa segunda visita ao Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci. Quero aqui, em meu nome pessoal, em nome do Sr. Joaquim, enquanto Presidente da Rádio e desta estação de rádio e televisão, agradecer ao Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci a gentileza com que nos recebeu e todas as facilidades que pôs à nossa disposição para podermos trazer até vós este trabalho. Ao Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci, o nosso profundo muito obrigado. E, meus caros amigos, espero que tenham gostado e espero que fiquem com curiosidade de um dia irem a Milão e visitarem este museu. Como disse o Joaquim várias vezes, não é para ver rápido. 2 dias. Então, se levarem as vossas crianças, tem uma aula muito especial, umas áreas muito especiais, que é da realidade virtual, em que seguramente não haverá criança nenhuma que não se divirta e que não aprenda nessa área, depois de ver Leonardo da Vinci, ok? Joaquim, foi um gosto tê-lo mais uma vez na minha companhia, nesta deslocação à Itália, e tê-lo aqui para trocarmos estas impressões sobre esta extraordinária viagem que nós fizemos, curta, mas extraordinária viagem que fizemos a Milão. E também, sem nunca esquecer que conhecemos um bar de jazz espetacular. Pois, olha, é boa verdade. Espero bem que os nossos ouvintes apreciem este trabalho que foi feito, foi efetuado. Podem crer que é qualquer coisa maravilhosa e também deixo um convite, visitem um bocadinho Milão e vejam como é que se pode ver, que é uma cidade fantástica,
tem tudo, mas é mesmo muito fantástico o que lá se vive. Nós esperamos para mais um dia, uns diazinhos, voltarmos a Milão e trazermos mais novas imagens. Esperemos que sim. Vamos fazer tudo para que isso seja possível e, de preferência, visitar o Museu do Teatro à Scala, que iriam gostar. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Até à próxima e foi um gosto estar aqui na vossa companhia. Fiquem bem. Este programa teve o apoio de EN Pneus de Pedro Nóbrega, em Vila Real e Sabrosa. Em Macedo de Cavaleiros, António Francisco Vaz e Filhos. E Imão Macedo, Casa Manuel Pataco, Miluel. Pastelaria Sol Doce, Espírito Santo Relojoeiro, Topoleu, Laragosto, Escola de Condução a Nova, Autoteste, Opera Tecnologia e Serviços, Quinta da Charrete de Filipe Pinto e Enlight Agency.